1 Crônicas, capítulo 28. 1 Crônicas 28. Amém? Bom, está projetado aqui. Versículo 1. Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões a serviço do rei, os comandantes de 1.100 e os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos que pertenciam ao rei e aos seus filhos, juntamente com os funcionários do palácio, os principais guerreiros e todos os soldados valentes. O rei Davi se pôs de pé e disse: escutem-me, meus irmãos e meu povo. Eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, no estrado dos pés do nosso Deus. Fiz planos para construí-los, mas Deus me disse: você não construirá um templo em honra do meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel, escolheu-me dentre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família, e entre os filhos de meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E dentre todos os muitos filhos que me deu, ele escolheu Salomão, para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Por isso, agora declaro-lhes perante todo Israel e a Assembleia do Senhor e diante dos ouvidos do nosso Deus: tenham cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, do seu Deus, para que mantenham a posse dessa boa terra e a deem por herança aos seus descendentes para sempre. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Deus amado, que a tua palavra transforme a nossa vida. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Davi aqui perante o povo, ele declara que estava no seu coração o desejo de construir um templo para Deus, aonde a arca de Deus pudesse ficar. E Deus planejou tudo, e Davi, ele planejou tudo, preparou tudo para construir esse templo. Mas Deus disse a Davi que não seria ele que faria isso, porque ele é um homem de guerra, e ele havia matado muita gente. Se nós olharmos superficialmente para esse texto, nos parece que Deus está castigando Davi pelo que ele fez, por ele ser um homem de guerra, por ele ser um homem que em batalhas matou muita gente. Então, se nós olharmos assim numa primeira leitura, parece que Deus está negando a Davi a oportunidade, a honra de construir um templo para Deus, por ele ser um homem de guerra e ter matado muitas pessoas. Mas se a gente lembrar, Davi foi levantado para estabelecer o reino. E Davi fez isso na guerra. Ele foi levantado como um guerreiro para Deus, para estabelecer um reino para o povo de Israel e um reino que pudesse viver em paz. E Davi, pela sua grande habilidade como homem de guerra, ele une o reino do sul e do norte, e nunca houve um momento de paz tão grande como durante o reinado de Davi. O reino viveu um momento de paz, e percebam que foi uma preparação para que o templo de Deus pudesse ser construído. Primeiro foi estabelecido o reino, primeiro foi conquistada a paz através de todo o trabalho de Davi como guerreiro,
E depois sim, quando o povo desfruta da paz, quando o povo tem a sua terra, quando o povo tem a sua terra conquistada e tem a paz estabelecida, então é o momento certo para a construção do reino. E nós vemos com isso que Deus não está punindo Davi, mas o que Deus está dizendo é que Davi foi levantado para a guerra, para estabelecer o reino, mas ele foi levantado para isso e não para construir o templo, porque o perfil de Davi, ele era necessário e ele era propício para aquilo que Davi foi chamado a fazer. Mas o perfil de Davi não era adequado para a construção do templo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todas as guerras travadas por Davi, ele consultava a Deus anteriormente e Deus entregava a ele os povos e ele guerreava sob o consentimento de Deus. Então, amados irmãos, não é um castigo de Deus para Davi, mas o que Deus disse a ele é que ele não tinha o perfil que Deus deu a ele. Deus levantou a ele para estar em outra parte da história do povo de Israel, fazendo outra coisa, mas o templo dele seria construído pelo seu filho. Então Davi cumpriu o papel dele, estabeleceu o reino, estabeleceu a paz, para que fosse o lugar e o momento propício para Salomão levantar o templo para Deus, onde ficaria a Arca da Aliança. E o que a gente aprende com isso, irmãos, é que cada um recebe de Deus dons próprios, recebe de Deus um chamado próprio para fazer algo na casa de Deus, que é destinado a nós fazermos. Então, o melhor lugar que nós temos para estar na casa de Deus é onde Deus nos chama a estar. Onde Deus nos deu dom, onde Deus nos preparou, onde Deus nos chamou a estar. Davi aqui sentia no seu coração, não para ele ser engrandecido com isso, mas ele sentia no seu coração a vontade de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança e para que houvesse um templo onde Deus seria adorado. E Deus disse a ele: não, você foi levantado para conquistar um lugar para o povo, estabelecer um reino e um reino que vivesse em paz. E a missão de Davi estava cumprida, mas o perfil de Davi não era próprio para a construção do templo, porque aquilo que Deus chamou Davi a fazer fez com que as mãos dele ficassem cheias de sangue por tantas guerras que ele teve que guerrear. Então, amados irmãos, diferente do que a gente possa ler, Deus está colocando Davi no lugar para o qual ele foi chamado e Salomão para um outro chamado. Davi preparou o reino para Salomão, para a construção do templo, e em Davi foi estabelecido a paz no reino de Deus, a conquista de um lugar para o povo, e foi estabelecida a paz. Cada um de nós, irmãos, estamos dentro de um propósito de Deus aonde estamos, e Deus nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. Deus não nos capacita para aquilo que Ele não nos chamou. Essas palavras de Deus para Davi muitas vezes ecoam em nossa vida, porque às vezes até pelo zelo na casa de Deus, nós temos a vontade de assumir tudo que a gente vê pela frente, né? Mas Deus diz: olha, eu te chamei e te dei dons para trabalhar nisso ou naquilo, não para trabalhar em toda a obra ou para estar num lugar que eu não te chamei para estar. Mas é importante que a gente coloque a nossa vida diante de Deus, para que a gente saiba qual é o nosso lugar e o que nós devemos fazer. A verdade, irmãos, é que todo cristão tem um chamado. Deus não nos chama para nós ficarmos olhando para Ele ou assistindo, mas Deus nos chama para um propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida e nós precisamos identificar qual é esse chamado, porque uma vez que nós estamos cumprindo o chamado de Deus para a nossa vida, a felicidade que a gente sente não tem medida. Não tem lugar melhor para a gente estar do que onde Deus nos chamou a estar. Não há lugar melhor para nós. Não há lugar onde a gente possa se sentir mais feliz que não seja o lugar onde Deus nos chamou a estar. E no versículo 6 da passagem de hoje, ele diz assim: ele me disse, seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho e eu serei o pai dele. Firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Ou seja, Deus está declarando uma bênção aqui para Salomão.
mas é uma bênção condicional, como a gente falava sobre isso em outros cultos. Ele diz, olha, firmarei para sempre o reino dele, se ele continuar a obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu firmarei o reino de Salomão para sempre. Gente, não havia bênção maior do que um rei ter o seu reino estabelecido para sempre, porque era uma época em que as cidades eram invadidas o tempo todo. Então a segurança, a gente vê muito muros de Jerusalém, falar em muros, porque as cidades eram cercadas de muros para se proteger, porque as invasões eram constantes. Naquele tempo, você ter terras era bênção. A maior bênção que tinha para um povo era você ter terras, ter descendência e ter terras. Então você vê que a promessa de Deus a Abraão, ela gira em torno de descendência e uma terra. Moisés também tirar o povo para uma terra prometida, para ser um povo, porque era a maior bênção da época, que se tinha alguma coisa que o povo queria para si como bênção, era uma descendência e era ter terras. Eu lembro aqui do pastor Luke, quando esteve lá em Mesquita, nos contando, porque lá onde ele vive, né, filho é bênção, então eles têm muitos filhos, né, muitos filhos, diferente daqui. Então ele foi numa loja e uma senhora doou várias bolsas e mochilas para as crianças, porque lá onde ele vive, lá na África, onde ele está fazendo a obra, ele estabeleceu um colégio onde as crianças entram de manhã, saem no final da tarde e se alimentam, e lá é um lugar onde as crianças estão passando fome. E naquele lugar ele conseguiu, com a ajuda de todas as igrejas por onde ele peregrina, ele conseguiu que essas crianças pudessem se alimentar o dia todo, que para elas é algo raro. E ele foi numa loja de uma senhora que doou várias mochilas, né? E ele contando que ele veio com um missionário de lá, que não conhecia o Brasil, né? Conhecia muito pouco. E ele, emocionado com a doação da senhora, ele perguntou, eu posso orar pela senhora? E ela falou, pode. Aí ele começou, Senhor, manda muitos filhos para ela, e o pastor Luque cutucando ele, senão ela vai pegar as mochilas de volta, e ele não entendia aquilo, porque você orar por alguém para ter um monte de filho aqui no Brasil, vai no mínimo assustar a pessoa, porque dentro da realidade que a gente vive, isso não é viável. Mas lá não, a bênção é você ter muitos filhos. Nesse tempo, a bênção era você ter terras e você ter uma descendência. E o que Deus diz aqui a Salomão? Olha, você terá um reino, estabelecerei o teu reino para sempre, se você obedecer os meus mandamentos e as minhas ordenanças, como faz agora. Ou seja, se você deixar de me obedecer, tudo isso pode ruir. E a gente vai ver na história, mais na frente, que se dividir o reino mais para frente, né, no livro de Reis, você vai ver, cada vez que o povo desobedece, vai para o cativeiro, depois Deus levanta um líder para tirar um juiz, tira o povo, desobedece, vai para o cativeiro, e assim foi a história do povo. Sempre que o povo desobedeceu a Deus, ele perdeu as bênçãos. E isso, irmãos, não é diferente na nossa igreja hoje, né? Nós somos igreja viva de Deus, e a nossa vida, ela depende da nossa obediência a Deus, depende de nós observarmos os mandamentos e as ordenanças de Deus. Quais são as ordenanças de Deus? A sua palavra. Nós temos que ser cristãos fiéis à palavra de Deus, precisamos ser cristãos fiéis à palavra de Deus. Todas as bênçãos que há na palavra de Deus para nós, elas estão vinculadas à nossa obediência a Deus, à nossa observância dos mandamentos de Deus e a nossa fidelidade a Deus. Isso não vem da nossa natureza humana, mas vem de uma natureza dada por Deus a nós, que é a nossa natureza espiritual. Por isso Paulo diz, olha, busca as coisas do alto, vivam pelo Espírito e não pela carne, pois só é possível fazer isso quando a gente vive pelo Espírito. Estar com Deus, irmãos, é uma condição de vida ou morte para nós, porque nós precisamos obedecer a Deus, sermos fiéis a Deus para podermos andar com Deus, e isso é uma questão para nós vital. Nós sequer podemos ser cristãos se nós não estamos ligados a Deus. Eu lembro que numa pregação lá em Colombo, na inauguração da igreja de Colombo, eu citava uma comparação de uma lâmpada, né? Você pode ter uma lâmpada em sua mão, essa lâmpada, ela clareia? Sim, clareia, mas só se ela estiver na corrente, lá no bocal
e na corrente. E Jesus falou: olha, vocês são luz do mundo, nós somos luz do mundo, mas nós não temos luz própria em nós. O que a gente faz é emanar a luz de Deus. Como uma lâmpada, se você ficar com ela na mão, ela não vai acender de jeito nenhum, ela não vai iluminar na sua mão, a não ser que você coloque ela no bocal e você ligue ela à corrente. Assim somos nós. Se nós não estivermos ligados a Deus, nós não podemos fazer nada, nós não podemos sequer ser cristãos. E nós estarmos ligados a Deus, isso é pela obediência a Deus, pela observação à sua palavra, que precisamos conhecer. A gente não pode conhecer, a gente não pode obedecer aquilo que não conhece, então precisamos conhecer a palavra para estarmos ligados à palavra, ligados a Deus. E isso, gente, é vital. Nós só vamos ser luz do mundo e sal da terra se a gente transmitir aquilo que recebe de Deus, porque pela natureza humana nós não somos luz do mundo e nem somos sal da terra. Que temos nós de novo para o mundo, se a nossa natureza humana só tem o que já tem no mundo? Pecado. Tudo que a gente pode trazer ao mundo como luz e como sal é aquilo que a gente recebe de Deus. Se não estamos ligados ao bocal, ligados à corrente, que é Deus, a gente se torna inútil. O que é uma lâmpada, né? Se tiver aqui em cima de uma mesa, qual a utilidade dela? Precisa estar ligado à corrente. Senão a gente vai ser aquela lâmpada que arranca, né, a rosca para botar uma plantinha dentro, né? E assim vive o mundo, lâmpadas que não sabem, ainda não encontraram a razão da sua existência, e fica como aquele vasinho, né, que pega a planta, uma lâmpada, tira a rosca, bota uma plantinha dentro, e a pessoa fica: poxa, eu não nasci para ser isso. As pessoas no mundo não sabem exatamente para que vieram ao mundo, mas sabem que ainda não encontraram a razão da sua vida, porque aquele vazio que é a falta de Deus ainda permanece. Então nós precisamos estar ligados a Deus. Nada de espiritual na nossa vida pode acontecer se nós não estivermos ligados a Deus. A nossa vida cristã, ela depende de estarmos ligados a Deus. Não há outra forma disso acontecer. Versículo 9 diz: e você, meu filho, aí já Davi se dirigiu ao povo para anunciar, né, para declarar que Salomão seria o seu sucessor, e para declarar que ele construiria o trono, construir o templo para Deus. E agora ele se dirige a Salomão, aconselhando ele: você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração espontaneamente. Servir a Deus de todo o coração espontaneamente. Amados irmãos, humanamente, eu não tenho como saber o que motiva cada um estar na igreja. Eu não tenho como saber isso, mas Deus sabe. Deus conhece as nossas motivações. Deus sabe o que nos motiva em tudo que a gente faz. E Davi, ciente disso, ele diz a Salomão: olha, reconheça o Deus de seu pai e sirva, não porque ele é o Deus do seu pai, mas sirva de todo o seu coração espontaneamente. Ou seja, por ele mesmo, motivado pelo seu amor a Deus, servir de todo o coração. Deus é alguém que nós temos que servir de coração. Não adianta ser algo que vem superficialmente para Deus, se não vier do nosso coração. Deus sabe que não está vindo. Então a gente lembra, irmãos, muitas vezes, eu citava isso no culto da manhã hoje, muitas vezes nós somos chamados a sermos pistolão, né? Para pessoas que não seguem a Deus, não aceitaram a Deus ainda como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, na hora do sufoco, fala: não, eu não sou cristão, nunca segui a Deus, mas não custa nada, ele segue, eu vou pedir a ele para orar. Então, a gente funciona como pistolão, né? Eu não tenho acesso a Deus, nunca aceitei o Senhor, mas ele tem, vamos usar ele para orar. E não há nada de errado em a gente fazer isso, porque eu creio, irmão, pela nossa fé e a nossa oração, Deus abençoa até aquele que não o serve, porque Deus ouve as nossas orações. Mas a grande questão, irmãos, é que isso não vai ao coração da pessoa, né? Então, se a gente chegar para alguém que não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e falar: seja fiel a Deus, considere os caminhos do Senhor, ela vai entender o que você está falando, mas não vai tocar no coração, não vai vir do coração,
Porque o coração precisa ser rendido ao Senhor. E nós, amados irmãos, que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso coração é rendido a Deus. Por isso, irmãos, tudo que fazemos para Deus, a gente tem que fazer do nosso coração. E nós temos que ser cuidadosos com isso, porque a própria velocidade da nossa vida, às vezes a própria demanda de trabalhos que a gente tem, a gente vai tirando o coração do que a gente faz. Isso é muito natural. A correria é tão grande que a gente tende a fazer as coisas mecanicamente e ir tirando o coração daquilo que a gente faz. Mas a gente não pode fazer assim com Deus. As coisas de Deus a gente tem que sempre fazer do fundo do nosso coração para Deus, porque Deus, Ele conhece as nossas motivações. E ele continua dizendo, pois o Senhor sonda todos os corações, ou seja, Deus sabe por que você está fazendo. Deus sabe por que você está fazendo. E ele disse assim, conhece todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. E ele diz, se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui, irmãos, está um ponto importante. Davi diz a Salomão para ele buscar o Senhor. Amados irmãos, a questão de buscar, a gente precisa entender que é algo contínuo na nossa vida. Às vezes a gente pensa, não, a gente buscou o Senhor, encontrou, nos convertemos e agora amém. Não precisamos mais buscar, porque nós já estamos com Deus. Mas a verdade, irmãos, por haver uma natureza humana em nós decaída, nós temos que buscar a Deus todos os dias, porque nós somos como aquele carrinho velho, né, que puxa para o lado ou para o outro, né? Eu lembro que o meu primeiro carro foi um Fusquinha, acho que 69, a aparência dele era terrível, né? Eu, quando dizia que ia para Campos com ele, várias pessoas acho que ficavam em oração por mim, porque ninguém acreditava que ele ia chegar. E eu lembro, irmãos, que ele puxava sempre para o lado direito. Nada que você fizesse naquele carro resolver. Acho que ele já estava meio empenado. Ele puxava sempre para o lado direito. E a gente, irmãos, a gente precisa buscar sempre o Senhor, porque a gente está sempre puxando para o lado do pecado. Porque é uma natureza humana em nós decaída. Então a gente precisa todos os dias, e Paulo disse isso, olha, busque as coisas do alto. Viva pelo Espírito e não pela carne. Busque as coisas do alto e não do mundo. Por que ele está falando busca? Porque isso tem que ser contínuo na nossa vida. Amados irmãos, a nossa natureza humana não há trégua. Ela guerreia, ela peleja o tempo todo contra nós. O tempo todo o velho homem está querendo se levantar em nós e não dá trégua, é o tempo todo. Então a gente não pode descuidar de buscar a Deus, porque a gente precisa estar perto de Deus o tempo todo. E a nossa vida espiritual, quem dera fosse algo contínuo e definitivo, mas não é, porque há duas naturezas guerreando em nós, e Paulo fala isso, olha, a carne é contra as coisas de Deus e o espírito é a favor das coisas de Deus, e uma é contra a outra dentro de nós, e elas vivem em conflito. Então essa é a nossa realidade até que Jesus venha, quando receberemos um corpo glorificado e não pecaremos mais. Mas a nossa realidade é essa, a ponto de dizer, o que João disse? Olha, aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso e a verdade não está nele, porque a nossa realidade, não somos escravos do pecado, mas nós temos que lidar com a realidade do pecado todos os dias. Então nós precisamos buscar a Deus o tempo todo, todos os dias a gente precisa buscar a Deus, porque a nossa natureza humana é incansável, ela não vai se converter nunca, ela vai estar sempre. Por isso que Paulo diz, olha, crucifica a carne, crucifica o velho homem. O que quer dizer crucificar? Mata, não deixa ele se levantar. E Paulo diz como fazer isso, buscando as coisas do alto. Então essa busca, a gente não pode viver como alguém que já encontrou e ponto final, glória a Deus. Nós temos que lembrar que todos os dias a gente tem que buscar a face de Deus. Todos os dias a gente tem que buscar a Deus. E como a gente faz isso? Oração e leitura da palavra. Todos os dias. Isso é um alimento diário para o nosso espírito. E se nós enfraquecermos o espírito,
Não duvidem disso, a nossa natureza humana vai pelejar contra nós e vai nos fazer pecar. Nós cristãos, irmãos, não temos que ter a falsa ideia ou a ilusão de que a gente pode enfrentar os nossos pecados. Eu falo, não, hoje eu fiz um propósito com Deus, a partir de amanhã eu não peco mais. Não temos como fazer isso, porque o pecado é um poder. O pecado é um poder, ele vai nos vencer. A nossa vitória contra o pecado está em Deus. Nós não somos chamados a enfrentar o pecado, nós somos chamados a buscar a Deus, e em Deus nós seremos fortalecidos e o pecado não se levantará em nossa vida. Essa é a vitória para a qual nós somos chamados. Se você deseja vencer um pecado na sua vida, se aproxima de Deus, busca a Deus, se alimenta na palavra, na oração, e você vai se ver vitorioso diante daquele pecado, porque a vitória do pecado é pela graça, a vitória do pecado é pela graça de Deus, favor imerecido de Deus para a nossa vida. Amados irmãos, isso é um ato contínuo para a nossa vida, né? Mas Deus, Ele oferece tudo o que a gente precisa para isso. A gente recebe de Deus tudo o que a gente precisa para uma vida santa. O poder da palavra, porque você, quando lê a palavra, não é só o conhecimento, mas o Espírito ministra poder sobre a sua vida quando você está lendo essa palavra. Essa palavra é viva. Quando você lê, por isso a conversão só acontece pela pregação do Evangelho. Não há outro meio de você converter um pecador, só pela leitura da palavra e a pregação do Evangelho, porque há poder. Você não está lendo um livro como outro qualquer, mas ao ler esse livro, há um poder de Deus agindo na sua vida. O Espírito age pelo poder da palavra, então a gente precisa se alimentar. A oração é mais, e muitas vezes a nossa oração não pode se resumir à pobreza de pedir e agradecer, mas a nossa oração é um relacionamento com Deus, é a gente se relacionar com Deus, a gente conversar com Deus, falar da nossa vida para Deus, na certeza de que Deus está ouvindo. Quando eu era lá da Igreja Católica, aquele movimento que eu fiz parte há um bom tempo, dos carismáticos, eles ensinavam uma técnica muito interessante, porque uma das coisas que mais atrapalha a gente de orar é a agitação, porque a gente, mesmo quando a gente está sozinho e parado, que dentro da gente está agitado, e a oração precisa de um coração sereno. E eles ensinavam a você sentar num lugar onde você esteja sozinho, fechar os olhos e relaxando, imaginar um lugar bem, uma paisagem bem bonita, um lugar bem tranquilo, sabe aqueles lugares assim de natureza que te dá aquela serenidade, você imaginar esse lugar e imaginar que Cristo está vindo, chegando perto de você, e você começa a falar com Ele. Um exercício tão bom que me ajudou tanto, porque a minha grande dificuldade de orar é a agitação, a vida é muito corrida, e às vezes, vou tirar esse momento para orar, e você se ajoelha, e a cabeça está em 1000 lugares, e você sente uma dificuldade tão grande de fazer isso. E isso é um exercício, os nossos cultos de oração aqui, eu tenho gradativamente, eu fui dando mais tempo para a oração. Hoje nós tiramos aí meia hora para orar, e eu lembro que no começo é difícil, porque a gente não tem o hábito de tirar esse tempo todo de oração, né? A gente vai orar para comer, faça mal ou faça bem, obrigado, amém, e já orou, e aquela coisa rápida, porque a gente não tem esse hábito de realmente tirar um tempo de oração, e isso é um exercício. Isso você não vai conseguir de hoje para amanhã. Você precisa pelo menos tirar 3 minutos que seja, mas você e Deus, e vai aumentando isso gradativamente. Eu, pessoalmente, tenho muita facilidade de orar andando. Às vezes eu saio de manhã e eu olho a natureza, e é privilegiado aquele pedaço ali do Beija-Flor, porque tem o cemitério do lado, que é árvore, jardim, então é muitas aves, e às vezes, e no inverno, então o dia está tão lindo, se você parar para olhar aquilo, a criação de Deus, a glória de Deus, você sente uma coisa, a presença de Deus no teu coração, e isso me leva a orar, eu me sinto muito bem orando assim. E cada um tem a maneira que se sente melhor de orar, mas o fato é, a gente tem que buscar a presença de Deus. Tem que buscar a presença de Deus.
está em estado de oração diante do dia. O que é estar em estado de oração? Tudo que você vai fazer, entrega a Deus em pensamento. Isso é rápido. Olha, eu vou arrumar as cadeiras. Senhor, eu entrego nas tuas mãos o que eu vou fazer. Me ajuda a fazer isso. Porque às vezes você vai sair para o teu trabalho para fazer aquilo que você tem maior competência para fazer. Você vai falar, não, o meu trabalho eu sou competente para fazer. Mas existem várias coisas que você não pode controlar, que vai além da tua capacidade humana. E às vezes você sai para fazer algo no teu trabalho que você já sabe exatamente como você tem que fazer, já está tudo planejado e não consegue. Porque mesmo conhecendo muito bem o que você faz, você não é o Senhor das variáveis, só Deus é. Então, até aquilo que você faz muito bem, entrega na mão de Deus. Pede a Deus para ser contigo. A gente precisa de buscar o Senhor. A busca é algo contínuo para a nossa vida. Momentos de buscar o Senhor não é só quando a gente está. Aqui é um momento precioso, você está na comunhão dos santos. Você está na comunhão dos santos, é um momento precioso. A gente sai daqui fortalecido. Mas não é só esse momento. Há um momento seu com Deus, do qual o pastor não participa, é você e Deus. Você colocar a sua vida na presença de Deus. Todos os dias da minha vida, sem exceção, eu oro pela minha família, eu oro por vocês, eu oro pelos meus familiares, eu agradeço a Deus pela salvação todos os dias, Senhor, eu agradeço pela minha vida, mas sobretudo pela salvação que Tu me deu. E eu peço perdão a Deus todos os dias de manhã pelos meus pecados, todos os dias. E amados irmãos, Deus não está preocupado com a eloquência da nossa oração, Deus não está preocupado com o dom da palavra, Deus está preocupado com o coração derramado diante dEle. É você falar para Deus aquilo que você está sentindo, né? Igual o salmista faz, né? Tem salmos aqui que você olha, meu Deus do céu, tem um salmo que eu não lembro qual agora, que manda pegar a cabeça do inimigo, jogar contra a pedra. Pelo amor de Deus, como é que uma coisa dessa pode estar na Bíblia, né? Mas o salmista, ele fala para Deus o que ele está sentindo. E se ele está com raiva, ele fala para Deus, Deus, estou com raiva. Porque Deus sabe, não adianta você maquiar para Deus, porque Ele está olhando o coração. Então, a boa oração para Deus é você conversar com o Senhor e colocar a sua vida do jeito que ela está para Deus. Seus medos, suas incertezas, suas raivas, seus desânimos, coloca tudo isso para Deus. Mas busca o Senhor todos os dias para a sua vida. Não há trégua, o pecado não vai dar trégua 1 minuto na nossa vida, então a gente não pode dar trégua na nossa busca para Deus, não podemos, disso depende a nossa vida, amém? Vamos orar. Deus amado, nós louvamos e agradecemos a Ti por esse momento maravilhoso que passamos juntos na Tua casa. Te pedimos, Senhor, que a nossa adoração, que é o objetivo maior desse culto, tenha sido recebida por Ti, Senhor. Te pedimos que essa palavra, Senhor, continue em nossos corações e não seja roubada. Nós agradecemos, Senhor, pela vida da Giovana, pelos seus pais, Senhor, pela presença aqui do pastor Cláudio, a sua esposa, por esse momento tão bom que passamos juntos aqui, pela oportunidade de apresentarmos a Giovana. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Nós te pedimos, abençoa essa comunhão agora ali atrás, ao redor da mesa, que Tu possas, Senhor, continuar conosco, Senhor, abençoando e edificando essa igreja. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre as nossas vidas, nossas famílias, sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus, amém.